Então, eu fui trabalhando ali como ajudante de pedreiro mesmo, servente, orelha seca, né? Não é nem orelha seca, é orelha seca. Então, eu comecei como desenhista, assim, tipo, tecnicamente falando, né? Legal. Foi uma coisa bem simples, mas era gerenciamento de obra. Começou assim, cara. A palavra que resume é afinidade, obviamente, assim, né? Eu já tinha uma certa facilidade com números, assim, eu não ia mal. Eu me identifiquei muito com a disciplina, eu adorei a disciplina. E, tipo, meus colegas odiaram, assim, né? Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um ArcCoff aqui no ArcSearch TV. Hoje vamos começar a falar sobre uma coisa que assusta muito estudante que está aí do outro lado, que eu sei. A famosa e a famigerada estrutura, cálculo estrutural. Muitos fogem, muitos adoram, muitos falam que é fácil, mas é só para enganar um amiguinho que está do lado, mas não é facinho. Então eu trouxe aqui hoje Luciano, ele é professor de cálculo estrutural da UFSC. Luciano, muito obrigado por você ter aceitado esse convite de bater um papo aqui com a gente, mostrar para os alunos que não é um bicho de 7 cabeças, ou é? Não sabemos. Não é. Vamos ver. Bem-vindo, cara. Obrigado aí pela sua participação. Um prazer falar com você, é um prazer te receber aqui no ArcCoff. Eu agradeço aí, tá? O convite, né? Enfim, a honra de estar participando, tá? Um prazer. Legal. Cara, vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com você aqui nesse papo é o seguinte. Por que você, um arquiteto formado, foi para cálculo estrutural? Como que você fez a sua carreira nesse meio de números e estruturas? Como que foi isso aí? Conta um pouco pra gente. Tá. Eu acho que, tipo assim, a palavra que resume é afinidade, obviamente, assim, né? Eu já tinha uma certa facilidade com números, assim, eu não ia mal em matemática, assim, no ensino básico, no ensino fundamental, né? No ensino médio. Na minha época era colegial, né? Entregando idade aqui, mas tipo, eu não tinha muita dificuldade, eu ia bem, assim. E na própria faculdade de arquitetura, o que aconteceu é que no meu primeiro contato com a disciplina de resistência dos materiais, que, digamos assim, é a base, né, para a área de estruturas, eu me identifiquei muito com a disciplina, eu adorei a disciplina. E, tipo, meus colegas odiaram, assim, né? E eu fui bem, graças a Deus, a disciplina, e foi aí que meio que começou toda a minha trajetória, até mesmo como professor, porque eu comecei, tipo, dar monitoria, né, por ir bem na disciplina. E aí foi nisso, assim, eu comecei a ter muita identificação com a disciplina mesmo, de resistência dos materiais, depois sistemas estruturais, estrutura de concreto, aço, madeira, foi indo. Tudo isso me fascinava e foi por aí que eu fui seguindo e estou aí até hoje. Legal. E quem é Luciano? O que hoje você faz na tua carreira? O que te guiou, veio te guiando para você ser o profissional que você é hoje, tanto na parte de cálculo e tudo? Quem é você? O que te fez, o que te chamou a atenção para chegar onde você chegou hoje? Meu pai, cansado de São Paulo, resolveu ir embora para o Mato Grosso do Sul. Né? Foi para Campo Grande, para a capital. Uhum. E aí eu morei 2 anos na capital. Nessa ida para lá, eu tinha 12 para 13 anos. Né? Com 13 anos eu estava morando lá. E aí eu tive que trabalhar pela primeira vez. Assim. Uhum. A primeira ajuda foi, obviamente, trabalhar de ajudante de pedreiro. Né? Porque moleque novo, não tinha nenhuma formação. Sim. Então eu fui trabalhando ali como ajudante de pedreiro mesmo, servente, orelha seca, né? Não é nem orelha seca, é orelha seca. Debaixo do sol ali e vai queimando a orelha toda, assim. Então esse foi o meu primeiro contato na área da construção, assim, 13 anos. E aí eu morei 2 anos ali em Campo Grande e tal, e fui embora voltei para a região de São Paulo, mas ali ainda na divisa, São Paulo, Mato Grosso do Sul, região de Andradina, Ilha Solteira, Prudente, morei por ali, naquele pedaço. Morei uns 5 anos ali. E ali eu comecei a trabalhar como desenhista, né? E eu comecei a fazer um curso de desenho de arquitetura por correspondência.
Caramba! O famoso Instituto Universal, assim, a galera das antigas vai saber, mas a molecada nova não vai saber o que é isso, né? E na época, eu morava com a minha avó, e a minha avó, ela tinha uma pensão ela de alimentação. Ela servia almoços e jantas, e tinha muito soldado que comia na casa da minha avó. E nisso, um rapaz lá que era soldado, ele trabalhava no escritório de arquitetura. Ele via que eu desenhava ali, aí, cara, ele me chamou para fazer, se eu não queria fazer um trabalho lá. E aí eu comecei estagiando, assim, né? Trabalhei 1 ano ali nesse escritório de arquitetura, era o único escritório de arquitetura na cidade. Nesse escritório que ele trabalhava? Como estava acabando o serviço militar, ele pegou e falou assim, cara, eu tô saindo, e ao mesmo tempo era aquilo, né? Pô, preciso sair, preciso arrumar alguém para ficar no meu lugar, né? E arrumou, tipo, eu ali, né? Pro escritório de arquitetura foi uma beleza, porque eu trabalhei 1 ano completo, cara, 1 ano inteiro, sem ganhar. Eu trabalhei sem remuneração. Eu trabalhava só no período da tarde. E eu já sabia fazer plantas, né, fazia desenho, mas eu não sabia fazer corte ainda, não tinha chego nessa aula de cortes. E aí o arquiteto, na época, ele pegou e falou assim, olha, eu só vou te pagar a partir do momento que você fizer um projeto completo, né? E aí eu comecei, tipo, dar um gás, né? Tipo, para poder aprender logo, poder logo receber, né? Foi esse o intuito. O projeto, por incrível que pareça, ironia, né? O projeto completo que apareceu foi um centro espírita, com templo, casa da sopa, escolinha, uma porrada de coisa. Eram vários edifícios num terreno. Era tipo um complexo, você já pegou logo um complexo. E aí o cliente já tinha a ideia do que ele queria, então a gente discutia, fazia todo esse trabalho já de arquiteto formado, né? Discutia o projeto, voltava, desenhava, fazia as alterações, apresentava, discutia com o arquiteto, né, que era o dono do escritório, ele dava algumas sugestões, falava, né, dava alguns palpites ali, e, enfim, foi fazendo esse negócio todo, desenhei o projeto completo, né, planta de prefeitura, detalhe, desenhar o projeto completo é desenhar no nanquim. Eu sou da época do nanquim, né, cara? Desenhava mesmo o projeto desenhado completo, mesmo, de verdade. Aí desenhei todo o projeto, aquela coisa. O projeto aprovou, passou meses e tipo, e o dinheiro, né? E o meu pagamento? Cadê? Aí o responsável veio e falou assim, então, sabe como que é, Luciano? O projeto era uma obra de caridade. Eu falei assim, cara, mas era uma obra de caridade do escritório, não minha, né? Eu não sei o que você acordou, mas comigo você tinha acordado que a hora que eu fizesse o projeto completo, entregasse na prefeitura e o projeto fosse aprovado, eu ia receber. Entre nós era assim, né? Entre nós tava assim. Pô. Exato. Eu falei assim, cara, sinto muito, não dá para continuar, porque já faz 1 ano que eu trabalho para você, eu nunca joguei na cara, nunca cobrei isso, mas faz 1 ano que eu trabalho de graça aqui, cara, né? Querendo ou não, atender o telefone, fazer desenho, cortar papel. Então, quer dizer, eu fazia muita coisa ali para ele, eu tinha que ter pelo menos um mínimo de pagamento, mas não foi a realidade. E aí foi quando eu saí. Eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar numa outra empresa ali, tipo, que era na área de eletrificação rural, essas torres de energia. E aí eu já era desenhista e eu fui para uma outra área totalmente diferente, né, de elétrica, alta tensão, e foi tudo. Então eu comecei com topografia, trabalhei muito tempo com topógrafo, assim, mas não o topógrafo, auxiliar de topógrafo, né? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uma faculdade de arquitetura, porque eu já fazia projeto já de arquitetura nesse lugar, nessa cidade, né? Trabalhava para outros engenheiros e trabalhava por conta. Como eu já conhecia muito do pedreiro, também eu comecei a tocar a obra, sabe? Indicar um pedreiro, indicar outro. E aí, muitas das vezes, o cliente tinha essa. Pô, você que fez o projeto, você conhece tudo. Cara, eu tô trabalhando. Cara, eu tô trabalhando, eu preciso de alguém que, tipo, traduza os desenhos pro pedreiro e que, tipo, faça essa ponte, né? O pedreiro reclamar de falta de material, não sei o quê, e você fazer essa ponte. Depois de toda essa experiência que você pegou, foi aí que você teve essa luz de falar, pô, então já que eu já tenho toda essa experiência, a arquitetura vai ser o caminho que eu mais vou utilizar tudo isso. Exato. Foi aí que você conseguiu. A cidade era pequena, né? E, tipo, eu cheguei a fazer, na ocasião, um curso pelo Senac, de desenho arquitetônico em perspectiva. Olha que legal. Eu comecei a fazer os projetos e fazer os desenhos em perspectiva. Cara, isso, tipo, era um diferencial na cidade, que o negócio bombava, todo mundo queria fazer projeto, né?
E aí, quando os engenheiros tinham um volume muito grande de procura de projeto, assim. E aí tinha lá 2, 3 meses para entregar um projeto. Então, quando tinha eu, depois teve um outro amigo, a gente fazia esses projetos, né? Então, os engenheiros chamavam a gente para fazer o trabalho e eles davam 10% do valor. Então, eu fazia todo o desenho para ganhar 10%. Na ocasião, era tipo assim, R$10 um metro quadrado. Então, uma planta de 100 metros quadrados dava R$1.000, eu ia ganhar R$100 por fazer todo o desenho. Então, era nada. Assim, era muito trabalho e um ganho muito pequeno. E por já estar conhecido, os engenheiros já, tipo assim, já sabia que o trabalho estava bem feito, sabia que... Já confiava na qualidade que você dava e eram em cima do pontos, né, que erro. Então, o cara ia ali, checava aqui ali, pá, beleza, passou. Pô, ganhar 90% do valor ali era um dinheiro fácil, assim, para eles. Uhum. E aí, depois de um tempo, assim, que mais conhecida ainda na cidade, as pessoas nem procuravam engenheiro, me procuravam. Aí, quando os caras me procuravam, eu fazia o projeto inteiro. Aí eu chegava, o canudo já, desenho pronto. Aí eu ia no arquiteto A, no engenheiro B, no engenheiro C. Falei assim, olha, eu tenho um projeto completo, o cliente está aqui, já está feito. É só dar a entrada, montar o processo, emitir a RT e tal. Na época era RRT, né? Porque era junto com o CREA. E aí os caras me pagavam 30%. Né? Aí já era isso, já era mais... um pouco melhor. Já é um pouco melhor. Em que momento da tua carreira você falou, pô, a estrutura é fundamental na arquitetura. Ela pode ser mais do que só deixar de pé a casa, o edifício e tudo. Em que momento você uniu as duas estradas, da arquitetura com a estrutura? Só depois da faculdade mesmo, que nem na ocasião, eu trabalhava, fazia, né, tipo, acompanhava ali, tipo, reconhecia o valor e a importância de cada processo, assim. Uhum. Isso é indiscutível. Tipo, é um papel secundário, mas é um papel. E você acha que é por conta dessa experiência raiz que você teve? Você acha que foi por isso? Ajudou muito, sim, né? Na época, eu cheguei, assim, me arrepender de ter feito arquitetura, assim, eu falei assim, puta, eu devia ter feito engenharia civil, porque eu tenho um perfil mais de civil, né? Só que, pô, eu adorava a arquitetura, assim, tipo, e os projetos de engenharia que tinha ali, né, de produção de casas, né? Produção, assim, civil mesmo, né? Eu, tipo assim, putz, era muito simples, assim, né? E aí, na própria faculdade de arquitetura, eu descobri, né? Aí eu resolvi voltar para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, prestei vestibular, passei e tal, tudo. E aí comecei a fazer a faculdade em 95. Eu me formei na Anhembi Morumbi. Eu sou da primeira turma. Eu sou da primeira turma de formando da noite, cara. Eu me formei em 90. Estudantes que acompanham o ArcSearch da Anhembi, tem bastante estudante que acompanha. Pô, legal. Daí, ó. Primeira turma. Primeira turma do novo. Que show, cara. Que show, que legal. E aí, naquela coisa de clássica de estudante, cara, comendo pão que o diabo amassou, assim. Senão tem que ser ali no dia a dia, a raiz, desenhando de madrugada. E aí comecei, cara, como eu entrei na faculdade, eu já desenhava bem, cara, já trabalhava, eu já tinha uma bela noção, assim. Então, cara, eu comecei a fazer os projetos, você tá ligado, né? Começa no primeiro semestre, desenho, trabalhar com traços, para treinar a manusear esquadro. Cara, eu fazia aquilo... Você já trabalhava há uns anos com isso, 5 cara. 5 anos com isso. Então, fazia projeto, né? A ideia de projetual pro primeiro semestre era avançar. Então, fui indo bem pra caramba. E comecei a trabalhar para professores da faculdade, né? Eu trabalhei pro Renato Carrieri, né? Olha, ele dava aula lá. Dava aula lá na época. Eu trabalhei pro Renato Carrieri um bom tempo, assim, cara. Trabalhei para um outro professor também, que ele não tá mais em São Paulo, que é o Celso de Castro. Ele que fez a maquete da Catedral de Brasília. Ele era um escultor, assim, ele era artista plástico e arquiteto, né? Então eu tive uma experiência muito legal, assim, de poder trabalhar com esses profissionais, com esses arquitetos renomados, assim, né? Eu queria entender de você por que você acha que os alunos, como professor de estrutura,
Por que você acha que os alunos têm tanto medo do cálculo estrutural? Porque eu, por exemplo, já me perguntaram muito, e já devem ter te perguntado muito também. Fala, pô, eu penso em fazer arquitetura, porque não envolve cálculo, né? Porque não envolve número muito, é mais a parte de design. E aquela cara que a gente vai ver, será que não envolve mesmo? Por que você acha que tem esse medo da galera que às vezes escolhe arquitetura e até se frustra no meio, porque vê que tem cálculo pra caramba no meio de arquitetura, entendeu? Por que você acha que isso acontece? Ó, vou aproveitar e já responder a pergunta que você tinha feito antes, que eu acabei nem respondendo até. Na própria faculdade de arquitetura, eu tive essa disciplina de resistência de materiais e, cara, eu me descobri ali. E o professor era rígido, cara, era muito rígido. A galera mais antiga da IMB vai reconhecer que o José Henrique Serafim, era o Serafim que dava aula de estruturas. E ele era rígido, cara, ele era muito rígido. E ao longo do tempo ele foi, tipo, ficando maleável, mas no primeira turma, cara, o pessoal ele desceu o Patambu. E aí na faculdade de arquitetura, por exemplo, a galera tem costume de... A pessoa não tem horário de intervalo, as aulas nossas eram ateliês, assim. Sim, né? É bem ateliê, livre. Com a maquetaria funcionando ali, tudo assim, né? Aquela coisa meio artística, né? É até uma pegada artística que tem na arquitetura, né? E o Serafim é engenheiro, né? Engenheirão, assim, sério, austero pra caramba. Então ele ficava incomodado com aquela coisa, a galera sai, entra comendo, vem pra aula e fica comendo. Ele ficava incomodado com aquilo era algo que incomodava. No início era assim, depois eu continuei ali ainda, depois de formado na faculdade, mais uns 2, 3 anos ali ainda, acompanhando outras turmas e tal. Enfim, eu ia bem na disciplina, me descobri ali, né, com a disciplina de, por exemplo, resistência dos materiais, que foi a primeira, e essa disciplina, a galera ia muito mal. Assim. Era essa disciplina, eu sou da época que o curso era anual. E a primeira turma da IMB, nessa fase, as faculdades eram de 6 anos. Né? E aí a IMB foi uma das pioneiras em fazer o curso em 5 anos. Né? Então, o meu curso foram de 5 anos, só que eu tinha aula das 5h40 às 11 para poder. Então eu tinha 2 pré-aulas. Compensava no horário, na carga horária. Mais, entendeu? E no segundo ano teve aula de topografia de sábado, das 7 ao meio-dia, lá, todo sábado. Caramba, durante o ano. Então, era uma carga horária gigantesca. A IMB tinha uma primeira turma. A primeira turma de arquitetura é uma turma da manhã. Eu sou da primeira turma do noturno. Essa turma, resistência dos materiais, acontecia no segundo ano. Essa turma reprovou quase que todo mundo da turma em resmate. E aí essa galera veio pra noite ter aula com a gente. E aí todas as aulas a gente tinha, tipo, um ateliê, assim, sabe? Aí a aula, tipo, sei lá, da quarta-feira era numa sala, foi numa sala. Aí o primeiro dia eu falei, vai ter palestra hoje, alguma coisa assim? Não, vai ser aula mesmo. Nossa, mas tipo, não era um auditório, mas nossa, aula no auditório. Aí, tipo, cara, tava lotado de gente. Tinha minha turma que tinha uns 50 e pouco, 60 alunos, mais a turma da manhã com uns 40 alunos, a sala era lotada, assim. E aí o professor falou, as aulas serão sempre aqui nessa sala, porque essa turma aqui é a turma da manhã, que está fazendo DP e tal. E aí já ficou aquele clima, né? E da galera que veio da manhã, que fez ali... Dá aquele frio na barriga, né? Fala, nossa, galera toda de DP, nossa Exato. Senhora. Aí aquela galera toda que fez DP, mais a minha turma, assim, poucos alunos passaram. E nessa de poucos alunos passar, eu ia bem, e sempre na dificuldade financeira, trabalhando aqui, trabalhando ali, mas, cara, não era suficiente para o custo de vida alto em São Paulo. Sim. E São Paulo sempre teve um custo de vida muito alto, cara, até hoje. E aí os caras pegaram e falaram assim, ó, por que você não coloca o menino para dar, o coordenador, né, o Chico Petraco? O Chico Petraco, por que você não coloca o menino para dar umas aulas aí de monitoria? Aí abate lá uns R$50 lá na mensalidade dele, sabe? Abate um valor lá, mensalidade dele. Já ajuda o moleque e ajuda a galera aí. Essa vazão aí da galera que tava pegando o DP. Aí eu comecei a dar aula de monitoria. Foi aí, cara, que eu descobri, né, já respondendo algumas perguntas, foi aí que eu descobri a minha linha para dar aula e, tipo, foi ali que eu comecei a descobrir essa afinidade muito grande com estrutura. Então eu lia, cara, tudo que eu podia de estrutura, porque eu queria
me especializar nisso. Então eu ia lendo por conta, tudo que eu tinha da matéria, as outras, tentava, né, fazer tudo direitinho. Sobrou tempo, cara, eu corria para a biblioteca, porque eu sou da época das bibliotecas, não tinha acesso às coisas, né? Mas eu também gosto da biblioteca, viu? Eu acho que você encontra informação muito mais... eu não posso falar nada, né? Porque, dá uma olhada aqui. Pô, o livro, ele te dá informações mais... É meu melhor amigo, né? O livro tem que ser... E é isso que eu sempre tento passar pros estudantes. Eu falo, tudo bem, claro, senão eu estaria sendo contraditório. O ArcSearch é uma plataforma digital. Mas eu sempre falo que não é só porque a gente vive no meio digital que o meio físico tem que voar, cara. Tem que ir embora, sumir. Eu acho que uma coisa complementa a outra. E é interessante você falar isso, que é uma coisa que ajuda nós, como profissionais, até hoje, o livro, né? Ter o livro. É muito importante isso. E boa parte dessa paixão por arquitetura começaram também porque era uma época que era auge do Calatrava, do Nervi, que já era das antigas ali e tal. Cara, e aí aquilo, e aquela arquitetura modernista, assim, sabe? Do Paulo Mendes da Rocha. Cara, eu adorava aquilo, o Artigas, aqueles concretões, assim, cara, eu viajava, assim, adorava. Aí eu comecei a estudar, cara, eu comecei a comer mesmo, assim, estruturas. Durante esse curso todo seu de arquitetura, você paralelamente foi engolindo estrutura aonde você podia. O curso foi muito bom nesse aspecto, assim, sabe? Cara, tem faculdades e faculdades. E como você mesmo tinha comentado, o curso de arquitetura abre um leque muito grande. Então, tem faculdades que o curso de arquitetura está classificado como um curso de humanas. Tem outros que está mais como artístico, né, de artes. E o outro é mais exatas, né? Por exemplo, era anual. Então, meu primeiro ano eu tive cálculo, então eu tive funções, né, revisões de funções, limites, derivadas e integrais. Eu tive isso no primeiro ano da faculdade, na disciplina de cálculo. Aí veio o segundo ano com a disciplina de resistência dos materiais. Então, eu tive resistência dos materiais 1 e 2 no segundo ano inteiro. Depois, terceiro ano, sistemas estruturais 1, né? E aí entrava estruturas de concreto, de modo geral. Depois estruturas metálicas, depois estruturas de madeira, estruturas protendidas. Então, tive muito. Eu tenho alguns amigos, né, calculistas, e eu tenho um amigo calculista específico que diz assim: o Luciano é o arquiteto mais engenheiro que eu conheço e é o engenheiro mais arquiteto. É um mix legal, hein? Exato. Tem esse detalhe, assim. E graças a Deus, cara, eu acho que eu trabalho só com estrutural, assim, né? Porque eu acabei fazendo uma pós em estrutura. Eu só trabalhei com estrutura depois de uma determinada época, assim, com várias coisas, assim, bastante obra industrial, muita obra industrial, farmoquímica, Petrobras, residencial, cara, tudo. Engenharia robusta, né? É uma engenharia robusta. Aí bem engenharia mesmo. Por exemplo, em obras Petrobras que eu trabalhei, eu atuei, assim, se fosse analisar, seria até um campo de atuação do engenheiro mecânico, que eu trabalhava com análise estrutural, análise de tensões, análise de estresse, né, para pipe racks, né, estruturas que seguram tubulação, e analisava também equipamentos. Então, bocal de equipamento, tubulação que está ligando, então a tubulação está trabalhando a quente, trabalhando sob pressão. Então, entrava muito desses conceitos de estrutura, resistência dos materiais e análise, assim, que não se aplica só a civil, se aplica a casco de navios, aeronaves, carros, tubos, embalagens. Eu trabalhei 13 anos numa empresa de embalagem que projetava embalagem e eu trabalhava calculando resistência de embalagem, por exemplo. Cara, isso é muito doido, porque eu, como formado em arquitetura só, que não fui para a área estrutural, você falando tudo isso, pensando na concepção do edifício, você fala, cara, olha o tanto de coisa que tem de estrutura dentro de uma obra para ela ficar de pé. Por isso que eu acho importante você falar essa junção, porque o aluno que entra em arquitetura falando, eu escolhi arquitetura porque eu quero fugir do cálculo, eu quero fugir da estrutura, cara,
Total. Se você conhece ali esses conceitos, né? O que vai mudando são, tipo assim, se eu calculei para concreto, eu vou pegar constantes físicas para o concreto, mas se agora é aço, eu vou pegar as constantes físicas do aço. Mas, por exemplo, o esforço, a carga que está ali, o esforço que a peça vai sofrer, são iguais, indiferente se ela é de concreto, madeira, né? Metálico, e aí então você consegue pegar desses conceitos e aplicar em coisas diferentes, assim, cara, tem coisas assim que se eu abrir aqui, cara, vai virar um mundo, assim, de ponta cabeça, um multiverso, assim, né, do universo Marvel, vários universos paralelos. Um universo Marvel de estruturas só. Exato. Aí, Guto, então eu acho que isso acabou me ajudando, por exemplo, na linguagem. Então, como eu sou formado em arquitetura, eu entendo perfeitamente as dificuldades que o aluno de arquitetura tem. Eu não tenho dificuldade, assim, de falar com os alunos, assim. Eu sou muito aberto, muito acessível com os alunos, então eu consigo ter essa coisa. E como eu estudo a arquitetura, né, a estrutura, mestrado, grupo de pesquisa, né, publicação de artigo, eu estou constantemente ali ligado à produção científica e o estudo da estrutura, eu consigo pegar tudo desse mundo aqui e traduzir, escrever de uma maneira, né, falar com a galera assim, sem usar termos tão técnicos, ou pegar, por exemplo, resolver algumas soluções estruturais sem ter que, por exemplo, usar cálculo diferencial integral, porque os alunos, nossa, têm pavor disso. Dá mais volta em alguns casos. Em alguns casos, se eu usasse uma integral aqui, era rápido. Como eu não vou usar integral, vou ter que dar uma super volta, e aí o resultado ainda não é tão preciso, mas dá, né? Então a gente consegue fazer isso. E aí, cara, tipo, meio que acho que respondendo a essa última pergunta principal, eu acho que é o seguinte, assim, a questão da importância da estrutura. Se você... vamos pensar num edifício. Tipo assim, uma das primeiras aulas que eu dou para os meus alunos, assim, nas aulas, assim, né? Primeira aula, basicamente, eu meio que defino ali o projeto, né? Um projeto, o edifício, assim, seja lá qual for. Começo... obviamente, fazendo perguntas, o que você acha e tal, e não sei o quê. Então, vai tendo aquela interatividade para a gente construir um cenário e chegar numa conclusão. Aqui contigo, né, até por uma questão de tempo, já vou diretamente. Se a arte, né, o processo de projetar é um troço complexo, intrincado, assim, não é um negócio assim. Não é rabiscar, né? Pega uma folha e rabisca. Exato. E até uma coisa que a gente fala, assim, a inspiração, né? O cara pega e fala assim, a inspiração, ela não vem do nada, assim. Claro, né? Não. Toda a inspiração, ela vem de um acúmulo que você já construiu. Tanto de conhecimento, quanto de habilidades, mas mais do que conhecimento técnico e habilidade técnica, vem também, né, todo um background cultural, né? Todos os seus gostos, né? Seus valores, éticas, isso tudo está compilado na hora que você está projetando ali. Então, eu achava, o cara assim, vou fazer um projeto aqui, aí o cara abaixa e, tipo, como e o projeto sai, né? Assim. Cara, dificilmente você vê num centro alguém que baixa e é sabe? Você não tem esse tipo de coisa. Isso é verdade. Você vê, né, esse tipo de coisa de arte acontecendo, mas um projeto de arquitetura saindo assim, psicografado, cara, eu nunca rápido, vi isso, assim, né? Muito rápido. E olha, hoje, né, esse comentário não tem nenhum, né, até fazer uma ressalva aqui, né, com todo o respeito, assim, mas eu digo assim que a arte de projetar não é um negócio assim que sai tão claro, simples, né? Ela não é um... Cara, é isso que você falou, é tanta referência que tem dentro da nossa cabeça no acúmulo de coisa que a gente lê e relê. Esse vídeo, por exemplo, que a gente está fazendo, esse ArchiCoffee que a gente está fazendo, esse podcast, já vai servir de referência para quem está te escutando futuramente, entendeu? É tudo isso que é a ideia aqui. É essa que é a vantagem que a gente tem. E aí, Guto, eu pego e comento com os alunos assim, se você analisar o que é um edifício, assim, né? Tipo, defina um edifício com poucas palavras, assim.
E aí o pessoal, né, patina, fala isso, fala aquilo, e aí eu acabo meio que fechando. Essa fala não é minha, não fui eu que criei isso. Isso tem nos livros de projeto, o próprio livro de Sistemas Estruturais do professor Reino Angel, que é um clássico, assim. Depois comento melhor sobre ele no final aí. Beleza. Mas, por exemplo, ele mesmo faz uma definição, por exemplo, um edifício, né, a síntese de um edifício, ele é forma, né? Ele tem uma forma, uma Perfeito. função e uma técnica. Então, se você pegar um edifício, seja qualquer tipo de edificação, ela tem uma função. Ela tem a função de abrigar a gente, é um conjunto residencial, é uma casa, é um sobrado, é um prédio. Então, ele tem a função de ser residência para uma única família ou para múltiplas famílias. Ah, não, aquele edifício, ele cumpre a função de ser um hospital, de ser um centro cultural, um ginásio esportivo. Ele tem uma função. Sim. Até mesmo os edifícios que são, por exemplo, monumentos. Ele existe por um significado, por um Sim. memorial, né, por um marco, por uma referência. Então, todo edifício, ele tem uma função. Então, se você está fazendo arquitetura, tudo que você criar, todo projeto que você está criando, ele tem uma função. A partir do momento que ele tem uma função, ele tem uma forma. Ah, é uma casa, ela vai ter um formato. Sim. Seja qualquer formato que você optar, né? Esse edifício, esse monumento, o obelisco de São Paulo, a Torre Eiffel, sei lá, o Big Ben, né? A Estátua da Liberdade, enfim, ela tem uma forma, né? Sim. E aí, para que função e forma existe, você precisa de técnica. Esse edifício, cara, ele vai precisar ter a estrutura, porque sem estrutura, ele não vai se formar, ele não vai existir. Não vai nem ficar de pé, não vai nem aparecer, nada. Exato. Sem, digamos, uma estrutura, é uma fala até do próprio professor Iopanã, né? Tem naquele livro dele, clássico, assim, um livro muito bom, que é a concepção estrutural e a arquitetura. Ele fala, tem uma linguagem clara, que não é só dele, que já vem do Angel, lá de trás, do Reino Angel. Eu comento muito isso em aula, assim, se você tiver uma edificação e ela não tiver, por exemplo, iluminação, é ruim morar numa casa que não tem luz. Claro. Né? Quando escurecer, você vai ter que deitar e dormir. E quando amanhecer, você acorda, né? Mas é possível existir uma edificação sem luz, sem iluminação. É possível você morar numa edificação ou usar uma edificação que ela não tem um sistema de refrigeração, né? No calor é calor pra caramba, no frio é muito frio. É possível isso. Não é gostoso, é insalubre, mas é possível. Agora pensa numa edificação que não foi pensada a estrutura, quer dizer, como que ela fica? Né? A própria forma, ou é uma forma que se autoestrutura, né, que é autoportante, ou ele tem um sistema estrutural de, sei lá, pilares, vigas e lajes, né, um sistema que compiladas deixam que é um conjunto de elementos que vai fazer aquilo ficar de pé, né? E aí entra uma grandíssima vantagem, né, e importância que, né, pegando o gancho de várias perguntas que você já me fez, a importância de o arquiteto saber isso. Toda vez que você relega essa concepção estrutural para outro, primeiro que para mim, que deveria ser comum, né, para essa fala que eu acabei de fazer, uma edificação não existe sem estrutura. Sim. Então toda vez que você está criando, qualquer coisa que você estiver criando, a concepção estrutural, ela tem que vir junta a solução Concordo estrutural. Perfeitamente. É um ato gêmeo essa criação. Você não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Então, quando eu peguei e comentei que como você define um edifício, função, forma e técnica. Sem a estrutura, que está aqui no campo da técnica, Sim. Você não consegue a forma que você quer. E sem essa forma específica, ou uma forma qualquer, uma forma exequível que possa existir, o edifício não vai cumprir a função pelo qual ele foi pedido, né? Está sendo aclamado para ser projetado ali. E então, mais que isso, só um parênteses, Luciano, mais que isso, às vezes, o que o arquiteto, se ele não sabe, se ele não tem, o estudante, o arquiteto, se ele não tem essa noção, pelo menos,
Às vezes aquilo que ele desenhou no papel tão bonito, com um vão maravilhoso, né? Com um vão perfeito, aí na hora de fazer o cálculo, ele fala, pô, mas é impossível. Vai ter que ter 3, 4 pilares aqui no meio. Mas aí quebrou meu design. Se fosse projetado lá atrás, já sabendo que isso poderia acontecer, distribuía em outros tipos de design nesse projeto esse tipo de coisa. Então, isso é perfeito. Por isso também, né? Então, na hora que você está concebendo o edifício ali, o seu projeto, seja ele acadêmico, e principalmente se ele for real, né? Você executado, né? Que aí não tem como escapar, não tem como dissociar uma coisa da outra. É assim, instantâneo, tem que acontecer junto. E toda vez que você não faz isso e relega outro, ele não é o pai da criança, não foi ele que gerou, ele não é o artista, né? Você imagina o Picasso pensando numa obra, aí ele pega e relega o pincel para outra pessoa, você olha, dá uns toques de preto aqui, cara, não vai, não é Picasso, cara. Não vai dar certo. Tem certos estudantes que acham o seguinte, que só porque não é, que tá projetando, sei lá, uma faculdade, acho que no meu 5º semestre eu tive que projetar uma faculdade de arquitetura, se eu não me engano foi no 5º semestre. E, teoricamente, se você falar de uma faculdade, a sala de aula, a sala dos professores, o hall de entrada, a área do café, a área de exposição, e a biblioteca é onde a galera prestava mais atenção e tudo. E aí essas coisas, secretaria, almoxarifado e etc., ficava sempre em segundo plano. Só que isso que você falou é muito importante, porque a concepção de um projeto arquitetônico, ela vai muito além do que só o desenho que você está fazendo na prancheta ou no programa. Porque, por exemplo, você pode ser o cara que vai ficar no almoxarifado. É um ser humano ali dentro. Então, se você projetar qualquer lugar, não, tudo bem, então eu vou jogar esse banheiro aqui. Não, as pessoas vão... Você está projetando algo para as pessoas. Você está projetando algo para as pessoas utilizarem. Então, é muito mais profundo. E eu acho que a estrutura envolvida na arquitetura é tão profundo quanto isso. Eu vou fazer esse vão livre aqui, pronto. Tudo bem, você tem ideia mais ou menos de que tipo de laje você vai colocar nesse vão para ele ser desse tamanho? Não, mas aí eu dou na mão do engenheiro, que é isso que você falou. Mas aí, e o teu projeto? E o teu toque? Entende? Eu acho que não pode deixar acontecer, tipo, como se fosse uma atitude displicente, sabe? Aquela coisa. A pessoa tem que fazer... Ela não vai dominar muitas coisas ali. Ela vai precisar de um engenheiro de estrutura, claro, dependendo da complexidade desse projeto, assim. E mesmo sendo um projeto complexo, vamos pegar o próprio projeto do Niemeyer. Sim. Cara, são projetos assim que são projetos que ganharam prêmios e mais prêmios, assim. E os engenheiros que foram calculistas dele, Joaquim Cardoso, Bruno Cantarini, o José Carlos Sequinde, a galera, os calculistas que passaram pelo Niemeyer, né? Em fases diferentes, assim. Cara, eles eram meio que unânimes, assim, em comentar que, tipo assim, o velhinho ele tinha ideias, assim, e ele tinha uma noção, cara. E aí, tipo, ele fazia aquela concepção, ele não sabia exatamente que tipo de armadura que usar, qual era o FCK do concreto, qual era a bitola do aço, de quanto em quanto, ele não sabia exatamente essas coisas, né? Eu tô falando assim, eu imagino que ele não sabia, né? Sim. Mas era a concepção do ponto de vista estático, de equilíbrio, o negócio funcionava factível. Agora eu preciso, né? Aí entrava o desafio dos engenheiros. Muitos dos engenheiros, tipo, encontraram desafios assim, cara, dá para fazer, mas eu ainda não sei exatamente como que eu vou chegar nisso ainda. E aí alavancava para que os caras estudassem a encontrar a solução. Animal. E aí os caras alavanca outra, né? O cara vem com um desenho doido que nunca tinha sido visto. Exato, Animal. mas um trabalho, assim, novo, tipo, inusitado, mas factível, que foi pensado. Não foi assim, joga. A coluna vai ser assim. Não era assim, né? Então, a gente não pode, assim, os estudantes, né? A galera, assim, tipo, não deve ter esse tipo de postura, né? De ficar, assim, relegado ao nada.
E aí, voltando, então, se o arquiteto tem esse domínio de conhecer um básico de funcionamento, ter um leque de concepções, de sistemas estruturais, quais as opções que eu tenho? Olha, existe laje disso, laje daquilo, laje disso. Do mesmo jeito que tem um leque que conhece, um leque de materiais de acabamento, tipo de piso, tipo de pintura, de tintas, revestimentos. Infinitos, Os arquitetos, o cara conhece diversos tipos aí, que eu conheço 2, talvez, né? Ladrilho vermelhinho quebrado e porcelanato, é os 2 que eu conheço. Né? Não é assim, mas brincando, é como se fosse isso, assim, né? E eu, perto dos arquitetos, assim, em termos de materiais de acabamento. Igual o tipo de laje para muitos. Que tipo de armação vai FCK do contra eu tô ali, só por Deus. Então, se o estudante de arquitetura, ou arquiteto recém-formado, ou até mesmo um arquiteto mais velho de casa, né? Já há bastante tempo já formado, mas que ainda não tem esse tipo de postura, essa visão. Se você começa a resolver melhor as suas estruturas, né? As concepções estruturais da sua edificação, dos seus projetos, você vai resolver isso sempre, é indissociável da natureza do arquiteto. Você sempre vai resolver isso buscando a melhor estética. Sim. Isso é fato. Se você relegar isso para um engenheiro comum, ele vai resolver, ele vai solucionar o seu prédio que está de pé. Lógico, se você fazer, eu quero com a melhor estética, ele vai puxar um pilar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ele vai tentar, mas a visão dele de estética é totalmente diferente do arquiteto. E muitas das vezes, como arquiteto, você vai solucionar, você vai colocar pilares que você vê que não tem aonde posicionar. Só que aí você vai fazer o quê? Tirar partido arquitetônico do seu pilar. Mas aquele pilarzinho, sabe? Tipo um tubo de PVC cheio de tubo. Você vai fazer um pilar Niemeyer, você vai fazer um pilar Vila Nova Artigas, no prédio da FAO. Sim, você vai uma concepção dentro, né? Disso. Então, tem isso. Né? A gente não pode, tipo, você fala, não, pilar, eu não quero um pilar. Pô, cara, tem pilares que é a beleza daquela arquitetura em algumas obras, né? E tem a casca também, certo? E tem as cascas também, que são aqueles quadrados, só que por fora, externo e separado, a fachada, vem a coisa. Exato. O que muito aluno também acha que é só amassar. Mas aquilo também tem uma estrutura. Essa malha por fora também tem uma estrutura. Se for ver, tipo, a gente não tem jeito de escapar, né? Você tem a estrutura na formação do DNA. Sim, a estrutura é tudo, você tem estrutura no móvel, você tem estrutura em tudo, a cara. Caneta, tudo tem uma estrutura, né? Então não tem como dissociar. E aí, como arquiteto, como criador, como essas coisas, você passa a entender isso, né? A aceitar isso como um fato indissociável. E aí, pra gente ir afunilando e fechando, Luciano, eu queria que você fizesse um último tópico aqui comigo, bem livre, que é o seguinte: o que você tem para falar para os alunos de arquitetura que têm essa vontade de ir para a área estrutural, mas não sabem como, ou não sabem se dá, não sabem se pode, e que tá naquela dúvida que você tava lá atrás. Fala, puta, eu não tô no lugar certo, cara. Não tô no lugar certo, quero ir embora daqui e eu quero ir para cálculo estrutural. Qual é o aviso, qual é a marca que você quer deixar aí pra galera disso aí? A gente precisa ter esse conhecimento generalistas. Assim, então, eu preciso ter um conhecimento generalista das coisas. Então, eu conheço um prédio, né? Só que o prédio não é só um prédio, ele está inserido na cidade. Não, eu fiz um prédio desse jeito, com fachada de vidro, né, todo espelhado. Pô, mas como que é isso na cidade, cara? Então ter esse conhecimento urbano, né, do edifício, do conforto térmico, do conforto acústico, da estrutura, do paisagismo. Então, como que o cara vai ser generalista? Não dá tempo dele se especializar. E se ele for especialista, ele não acompanha mais tudo que foi surgindo para ele ser mais generalista. Interessante. Né? É aí que entra muito, e é uma coisa que você vê muito atualmente, que é o trabalho em equipe. Cara, você vê os projetos, cara, é um engenheiro de campo, um engenheiro de projeto, um engenheiro de não sei. Aí você tem o cara que projetou a fachada, o cara que projetou isso, e com o BIM,
sabe? Sim. Cara, não tem jeito mais. É importante você ter esse conhecimento macro e ter algumas especializações. Eu comentei essa semana até com os alunos que estão num semestre intermediário e que estavam reclamando a questão de ter ido fazer entrevista de emprego, tal, tudo, e não ter passado no processo seletivo, que cobraram uma experiência tipo, prática, uma vivência de acompanhar a obra, uma vivência de estar na obra. Seria interessante, por exemplo, vocês dentro do seu próprio grupo ali de WhatsApp, entre os brothers de vocês, que vocês têm até acesso a gente, né, os professores, vocês não adquirem um hábito, assim, pequeno, até, não precisa ser todo dia, uma vez por semana. Aí você pensa assim, bom, eu tenho um projeto, começar com uma casa, uma residência. Tem uma residência. Quero fazer uma residência. Bom, tem um projeto aqui. Como que seria a execução dessa residência? Bom, elenca quais são essa sequência. Aí depois pega lá no YouTube, deixa eu ver aqui. Óbvio, no YouTube tem que selecionar, porque vai ter muita coisa boa, muita coisa ruim. Vai ter gente que está falando besteira, tem gente que está falando, ensinando errado. Sim. Muita gente dando aula magníficas, assim, melhores que muitos professores dentro da universidade. Cara, então pega lá, pô, execução de parede. Começa a ver vídeos ali de execução de parede. E aí separa e discute entre vocês, entre os grupos. Não sei o quê, questiona, mas eu acho que isso está errado, isso não está certo. Abre o leque de discussão. Chama o professor, discute, não sei o quê, beleza. Então você vai ter a chance, meio que virtualmente, de ter vivenciado um pouco ali do canteiro, vendo os próprios pedreiros falando, né? Você vai ver a linguagem do cara, a maneira como ele expressa, como que ele nomeia certas coisas. Você começa a ter uma coisa, você não vai tão cru assim. O processo de formação, eu falo assim, né? Primeiro você vai ter uma criatividade, pensar criativamente. E aí, de novo, né? Como que eu acho essa inspiração, essa criatividade? Com o conhecimento que você vai adquirindo, habilidades que você também vai desenvolvendo para praticar. E aí, de novo, aquele background cultural, aquele background tipo, educacional, assim, que você vai aprendendo. Aí, gostos, sei lá, valores ali, éticas que você vai construindo, né? Cada um tem a sua, que você vai vivenciando ali. Enfim, você tem tudo isso. E aí, isso faz parte da sua formação, né? E aí, automaticamente, isso alimenta a sua criatividade, né? E aí, dentro dessa alimentação, então, esse é o primeiro, acho que, primeiro ponto. Um segundo ponto é você conseguir pegar essa criatividade e fazer com que ela seja, desenvolver habilidade, de você poder usar esse conhecimento, essa criatividade, entendeu? Você viabilizar isso. E aí entra uma outra fala, um terceiro estágio, talvez, que acho que se aplica muito ao profissional já sênior, o cara velhão já, o cara já está tarimbado, o cara tem experiência, criativo, não sei o quê. Ele precisa, de certa forma, manter a mente dele em permanente estado de alerta. Para ele estar sempre assim, tipo, ele vê coisas e ele pergunta. Porque toda vez que você pergunta, tipo, você não sabe. Mas como será que isso aqui fica de pé? A partir do momento que você criou esse questionamento, você vai atrás de uma resposta. Sim. Se essa resposta existe, beleza, aquilo vai, supre a sua dúvida e automaticamente traz conhecimento. Sim. Só que se essa resposta não existe, você vai atrás. É da onde surge, por exemplo, dissertações de mestrado. Sim, exatamente. É quando você não acha a resposta que você estava buscando. Então, assim, a gente não aposenta. É necessário você ter essa mentalidade, essa mente inquieta de questionar, de perguntar. E aí, pegando o que você está falando, por exemplo, não vou falar com o meu colega, mas assim, é na roda de bate-papo que, tipo, às vezes você faz uma pergunta, o cara vai e coloca um contraponto, que você, eu nunca pensei por esse contraponto. Exatamente. Tem por esse lado. E aí o cara faz um contraponto, de repente tem um terceiro, ou você mesmo assim, mas será que não tem um termo, um intermediário disso? E aí exatamente.
ou vem com uma referência, ou vem com uma referência que você não conhece. Você fala, pô, mas você já viu a obra do fulano de tal? Ó, esse fulano de tal aqui, ele fala umas paradas que é parecido com isso. Aí você vai no cara, e aí você vai naquele autor, naquela autora, e você vai aumentando essa gama. Eu acho muito interessante isso, cara. Muito. Não, eu acho que é isso que precisa, assim. Por exemplo, o ato de estudar, né? Assim, eu estou lá fazendo a faculdade de arquitetura. Cara, se você se prender somente à aula ali, talvez aquela aula vai depender da didática do professor, mas, putz, ficar pendurado só na didática do professor, vai ter dia que aquele cara talvez vai estar meio que ele quebrou o dedinho do pé, cara. Ele tá com o pé doendo ali, ele não vai estar tão animado. Exato, não vai ser uma aula como sempre, entendeu? Então, você aprende muito quando você está motivado. Você tem que achar essa motivação, você tem que encontrar esse tesão pelas coisas, assim. Então, eu acho que é sempre importante você estar fazendo, desenvolvendo aquilo que está acontecendo na faculdade em si, de preferência você encontrar esse entusiasmo, essa motivação naquilo que você está tendo que estudar ali, naquela ocasião, naquele semestre, mas nada impede que, tipo, você tenha curiosidade de aprender coisas, assim, que estão acontecendo paralelamente, sabe? Perfeitamente, assim. Cara. E uma outra dica que eu até falo é assim, principalmente para quem tiver em épocas de TCC, projeto. Minha esposa é arquiteta também. E na época ela fez uma biblioteca. E aí a gente foi, por exemplo, na Biblioteca São Paulo, onde era o Carandiru. E aí, num primeiro momento, cara, você foi como estudo de referência ali e foto, tipo 6.800 fotos. Tirei foto com telada, ela também. Beleza, viemos para casa, trabalhamos, estudamos, discutia. Ela que foi fazendo o projeto e eu dando uns pitacos ali, né? E aí a gente falando, conversando, é uma experiência, uma percepção que você tem. Passou, cara, um desenvolvimento do trabalho, falei, putz, eu preciso pegar mais uma informação assim que eu não peguei na primeira vez. Aí teve que voltar na biblioteca de novo. Aí voltou na biblioteca. Aí você já não tirou tanta foto, porque você já tinha foto até por debaixo da pia. Mas você já foi naquele ponto específico. E já foi outra visão, foi outra percepção, uma segunda visita. Assim, uma visita focada em extrair informações. Sim. Dá uma visita descompromissada. Então, nessa segunda visita, ela tirou outras informações. Aí a gente teve uma terceira vez, que precisou ir na biblioteca. E aí, assim, acho que não faz sentido a gente sair daqui, pega a informação, sair daqui e ir embora para casa para projetar. Vamos projetar aqui. E aí, nessa de ficar ali e projetar, e é uma biblioteca pública, a gente foi projetar ali, não podia entrar com bolsas, deixar lá no coisa. Aí, como você deixa os pertences ali, você teve que sair carregando o computador, o mouse pendurado, uns livros, papel, caneta, aquela coisa. A gente estávamos em 2, então foi até fácil, mas se a pessoa está sozinha... É difícil. Cara, é difícil. Aí você já começa a perceber algumas coisas da funcionalidade, porque você está usando o espaço. É isso. E aí, a hora que a gente estava ali, beleza, começou a projetar, precisa ir no banheiro. Por sorte, estávamos em 2, porque se tivesse sozinho, o que você faz? Você não pode deixar suas coisas lá, deixa lá. Não assim. dá para deixar. Não dá, cara. Então, talvez fosse interessante ter no espaço interno mais um outro guarda-volume. Nossa, exatamente. É uma coisa que você só vai percebendo conforme usando. Isso vai dando riqueza. Cara, né? Sensacional esse comentário, porque tem coisa que a gente vê só no nosso dia a dia. E até, às vezes, a inutilidade de algo que está no projeto. Sabe por que eu coloquei isso aqui no projeto e no dia a dia eu nem uso direito aquele canto com balcão? Sei lá, tem um balcão em L ali. Você fala, pô, quase não vou lá naquele balcão em L no fundo, por que eu coloquei aquilo? Então, é um monte de concepção. Por isso que eu gosto de falar que tem pessoa que fala assim, pô, eu quero entrar, fazer tal profissão. Não só arquitetura, eu quero fazer tal profissão para ser igual fulano de tal, sei lá, para ser igual o Oscar. Não, bicho. Entra na profissão para ser você. Entra na profissão para marcar você como uma pessoa marcada, entendeu? Por aquilo. E sem essa referência toda, cara, sem essa percepção...
Você vai ficar sempre na mesma. Você percebe até pelos caras que são assim, muito parecidos com alguém, os caras que fazem papel de sósia, né? O cara não consegue ser igual, né? Não é. Não é igual. Porque eu acho que assim, cada arquiteto, cada engenheiro, cada calculista, ele tem um trejeito. Você mesmo falou, só o Oscar Niemeyer, para fazer toda a gama de projeto que ele fez durante a vida dele, foram vários calculistas. Não foi um só. E cada um desses calculistas provavelmente tinham peculiaridades no seu pensamento que naquele momento de carreira do Niemeyer correspondia mais com o que ele estava buscando. Exato. É isso. O último calculista que, né, o calculista mais recente, né, digamos, o último calculista que o Niemeyer teve foi o José Carlos Susequinde. E tem até um livro dele que chama Conversas de Amigos. É isso, é um período que eles ficaram que legal, trocando cartas um com o outro, assim. E aí, tipo, o Niemeyer, tipo, o pessoal tem costume de perguntar, pô, mas que você, né? Porque como que você caiu nas graças do homem, assim, né? O cara era um cara fora da curva. Sim. Isso é fato, assim. Ele era um cara fora da curva. Ele tá vivo, hein? Ele é um cara fora da curva. Já que você falou, só um parênteses antes, Luciano. Você acha que para trabalhar com esses arquitetos que também são fora da curva, os seus calculistas também têm que ter mais ou menos o mesmo leque de abertura? Ou você acha que isso não é necessário? Não, eu não acho. Então, é até isso que eu ia comentar. Como que o Susequinde acabou virando um calculista do Niemeyer? O calculista dele era o Bruno Contarini. Sim. E aí o Niemeyer foi procurar o Contarini não estava no escritório, tal, tudo. E aí chama o Susequinde, para o Susequinde falar, atender com ele ali e tal. Beleza, eles atenderam. E ele acabou virando calculista do Niemeyer, não porque o cara era bom demais, assim, mas por questão de afinidades, assim. Eles trocavam muita ideia em termos política, filosofia, música, não sei o quê. E, cara, esse livro, por exemplo, deles, são cartas trocadas conversando muito sobre isso. Coisas que legal. Filosóficas. Externas, né? Externas, nada a ver. E o Niemeyer e eles viraram muito amigos por conta disso. E aí, tipo, lógico, né? O cara era muito bom calculista, veio, né? Agregou, entrou, né? Mas eles ficaram amigos por outras afinidades, né? Que legal. Então, eu acho que ter boas amizades, assim, te abrem portas também além de digamos, de quesitos técnicos, assim. É aquela bagagem que a gente você comentou lá no começo. A bagagenzinha muito legal, cara. Muito legal. Luciano, obrigado, cara, pela participação. Foi show de bola, foi muito, muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição alguns livros que eu vou conversar com você. Depois. Pode falar. Aqui, ó. Pode falar. Deixa eu só te mostrar. Pode mostrar, vai ser legal. 3 deles, assim. Pode mostrar. Eu sei que a gente começou falando, meio que intencionou começar falando de arquitetura, mas de estruturas, mas a gente acabou falando de arquitetura como um todo aí. Mas é isso, esse é o papo. Sei lá. Mas exatamente, eu acho, porque não tem como desvincular. Exato, esse é o papo. É justamente por isso que é legal, para mostrar isso. Para a gente fechar, obviamente, por questão do tempo, e eu tinha comentado de alguns livros, né, do livro do Rengel e tal, e comentei, né, que o estudante ele precisa conseguir montar um repertório de soluções estruturais, né? Então, um livro clássico que eu falo, depois a gente coloca umas imagens aqui, é esse livro aqui, ó, Sistemas Estruturais, do Reino Engel, tá? Perfeito. Depois eu te mando umas imagens do livro melhor e tal. Legal. Mas esse livro, cara, é um livro clássico, né? Ele tem uma primeira versão, uma primeira edição desse livro, e ele como se fala, ele tinha fotos de maquete, ele tinha muita foto de maquete, várias concepções estruturais, vários tipos, e ele dá algumas noções de vãos, tamanhos, espessuras, né? Mas ele dá um leque gigantesco de soluções estruturais. Legal. Com tendas, com arcos, com tudo que você pensar. E é ele que traz uma classificação que eu estava comentando. Sistemas estruturais de forma... As categorias, legal. Vetores ativos, categoriza, assim.
né? Depois um pouco mais de tempo e que vem, digamos, da mesma escola eu quero dizer, da mesma mentalidade, da mesma formação, é o professor Yopanan, que é um show de didática, cara, sem comentários. E aí você tem esse outro livro dele aqui, ó, que é A Concepção Estrutural e Arquitetura. Cara, é um livro muito bom, não tem calculeira, pode ter algumas contas básicas ali, para você entender alguma coisinha, mas é um livro de conceito, tem uma linguagem muito acessível, muito clara, muito fácil, é muito bom o livro, né? Eu recomendo para todos os arquitetos, assim, e o arquiteto que quer seguir por um caminho estrutural, que quer melhorar isso, cara, não deixa de ler, de folhear esse livro. E o terceiro é esse aqui, ó, o livro do Xing, que se chama Sistemas Estruturais Ilustrado. Legal! Bom, o termo já está falando, né? Sistemas Estruturais Ilustrado. E o Xing desenha muito bem, assim. Ele tem uma concepção, assim, é muito claro, né? Legal. Esses 3 livros que eu comentei são livros que vai te dar um leque de opções, um leque de conhecimento de soluções estruturais. O livro do professor Yopanan, ele tem até uns ábacos, uns gráficos de pré-dimensionamento. Então, se você tem lá uma treliça, você quer fazer um galpão, e aí o galpão tem um vão de 15 metros, e eu vou fazer com uma treliça plana. Quanto que tem que ser mais ou menos a altura? Olha, que legal! Então ele tem ali, ó, se tiver um carregamento pequeno, carregamento leve, vamos colocar assim, dentro do padrão, mas considerado leve, a altura da treliça vai ser 90 centímetros. Se o carregamento, você já sabe que vai ter um carregamento acentuado, acima do comum, então você tem um limite superior. Ou, né, sei lá, 1,40 m. Ou você adota alguma coisa entre 90 centímetros... Você tem uma direção bem bacana com o livro, então. Você tem um guia bem legal. E comentar para os alunos. É tipo assim, você não sabe, você não conhece de estrutura, então você está tendo os primeiros contatos. Então é tipo assim, você não conhece de futebol, você não sabe como que joga. Aí, se eu jogar a bola no campo, eu falei, gente, chuta aí, você vai chutar para qualquer lado. Sim. Agora, se eu te der um norte, assim, você, olha, funciona assim, 11 jogadores de um lado, 11 do outro, não pode chutar o colega. Regras básicas. Você tem que chutar essa bola dentro daquele quadrado. Não significa que você vai fazer gol, mas pode ser que dê trave ou que saia gol, né? Então, esses livros te ajudam a abrir a sua mentalidade de soluções, né? De poder propor soluções e ter uma ideia de tamanho. Óbvio que isso vai ter que passar por um dimensionamento, né? Por um especialista, um engenheiro. Luciano, galera, muito obrigado, de verdade. Cara, eu que agradeço. Foi sensacional esse café à distância, esse ArquiCoffee à distância. Foi ótimo, acho que foi super esclarecedor para os estudantes ver que a estrutura é sim amiga da arquitetura. Você não tem que ter medo da estrutura, muito pelo contrário. Se você tem medo da estrutura, cara, e você passar a tratar ela como uma amiga, talvez a tua arquitetura vai melhorar. Talvez não, muito provavelmente a tua arquitetura vai melhorar. Então eu agradeço a tua participação, de verdade. Eu que agradeço aí muito, tá? Tipo, é um prazer aí poder trabalhar, contribuir de alguma maneira. Luciano, muito obrigado, cara. Valeu, de verdade. Abraço.